Bom dia a todos. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje falando desse assunto e também agradecer ao Hammer aí por gentilmente ter trocado comigo. Eu tinha inicialmente me programado para esse horário, houve uma mudança, mas eu tenho compromisso à tarde, não vou poder ficar e o Hammer trocou comigo. Eu vou falar de gerenciamento de caso, falando um pouco dos conceitos e um pouco também da nossa experiência no AME de psiquiatria da Vila Maria. Né? Eu começo sempre falando de gerenciamento de caso com essa historinha aqui, né, que ele diz assim, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Eu dei uma piscada para aquela garota, a professora me enviou para a enfermeira me mandou para o médico e eu tive sorte de não ter abraçado ela, senão ela teria me enviado para o ortopedista e teria enfaixado os meus braços. Na verdade, o gerenciamento de caso tem muito a ver com a administração do processo de tratamento do paciente. E como a gente pode perceber, se não há alguns ingredientes nesse processo, nessa administração do processo, o desfecho pode chegar num lugar totalmente imprevisto. Então, uma das principais críticas do gerenciamento de caso é que todo mundo diz que ele funciona, que deve ser feito, mas não tem nenhum estudo que diz como se faz o gerenciamento de caso, né? Então, eu sempre eu empresto alguns conceitos administrativos, uma vez que a gente vai administrar o tratamento do paciente, né, para poder tratar desse assunto de gerenciamento de caso. Eu também, já na literatura infantil, né, numa das primeiras aparições do gato de Cheshire para Alice no País das Maravilhas, ele diz o seguinte: se você não se importa muito onde quer chegar, então não importa que caminho toma. Por que eu digo isso sempre? Porque nós temos, como a Lígia falou aqui agora, poucos recursos farmacológicos para o tratamento da dependência química. Então, o grande segredo do tratamento da dependência é você ter um bom diagnóstico e ter um bom plano de tratamento e a condução do caso, que é o segredo. Às vezes, nos cursos de especialização aqui da Uniad, a gente discute muito os casos clínicos, e os maiores dilemas na clínica da dependência química é como se conduz o caso, como você administra todos os fatores envolvidos, familiares do paciente, dos psicológicos, médicos e por aí vai, e sociais envolvidos no paciente. Então, o gerenciamento de caso é uma forma de administrar isso. E para administrar qualquer coisa, a gente precisa ter uma meta clara. Com o dependente químico, eventualmente a gente perde de vista ao longo do processo de tratamento qual é a meta. Sendo o tratamento da dependência um processo longo, né, nem sempre um único episódio de tratamento vai resolver o problema daquele paciente. Às vezes ele precisa de vários episódios de tratamento em equipamentos de saúde diferentes, de complexidade diferente em momentos diferentes da vida dele, né? Esses dias eu estava discutindo um caso lá no AME de um médico que veio
falar para nós, olha, esse paciente eu não sei mais o que fazer. A gente já fez internação domiciliar, a gente já fez internação hospitalar, já fez semi-internação, ele já foi para o CAPS, ele já ficou internado no hospital fechado e nada funcionou. Eu disse, bom, como assim nada funcionou? Vamos pegar cada um desses episódios de tratamento, ver que momento que ele estava e qual foi o resultado disso. E, na verdade, a gente chegou à conclusão de que todos tinham funcionado para aquele determinado momento do paciente. Então, quando o paciente chega para o tratamento, a gente precisa ter clareza de qual é a meta do tratamento naquele momento da vida dele. Para isso, a gente precisa ter organização, planejamento, controle. Uma das coisas importantes em administração é estabelecer mecanismos de controle, para a gente saber se o que foi determinado que se faça realmente esteja sendo feito, ou se as metas estão sendo atingidas, estão sendo alcançadas. E na clínica do dependente químico, essa reavaliação do tratamento periodicamente é muito importante. Então, sentar com o paciente para rever o que foi feito, aonde a gente queria chegar, o que conseguiu naquele período, rever com a família e mesmo o profissional não perder de vista essa meta, né? Como o tratamento, o gerenciamento de caso, ele foi desenhado e definido para tratamento de condições clínicas muito complexas, né? Quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais difícil fica administrar. Se é um tratamento de um usuário nocivo, que ele pode ir lá fazer uma intervenção breve, uma vez por semana, por alguns meses, e não tem mais nenhuma comorbidade, nem clínica, nem psiquiátrica, fica fácil de administrar. O grande problema é que as condições mais graves, onde o paciente tem conflitos familiares muito intensos, que a família precisa de um apoio de tratamento, ele tem alguma condição médica que precisa fazer diversos exames, ele precisa de neurologista, ele precisa de psicólogo, ele precisa de médico, ele precisa de psiquiatra, quer dizer, às vezes o paciente sai da consulta com um monte de papel que ele tem que ir, que ele não sabe aonde ele tem que ir, tudo o que ele tem que fazer. Isso é difícil para qualquer um de nós. Imagine para o dependente químico que tem uma desorganização do cotidiano dele muito intenso. Em geral, ele não consegue nem dar conta daquele plano de tratamento que a gente traça. Então, às vezes, a gente traça um plano muito bonito, muito completo, com base num diagnóstico muito bem feito, mas a gente não estabelece os mecanismos de controle desse plano e aí o plano falha porque a gente não monitorou o plano. E como tem muitos atores envolvidos nesse processo do tratamento do paciente, né, é preciso de que esse processo tenha uma liderança que vá definir o que tem que ser feito, qual é o papel de cada pessoa no tratamento e ir controlando isso ao longo do processo. Então, o que é o gerenciamento de caso? Ele é um conjunto de intervenções aplicadas com o intuito de planejar, organizar, controlar, monitorando os resultados e coordenar as ações de um tratamento visando melhorar o desfecho e mantendo uma boa relação custo-efetividade. Esse é o conceito geral de gerenciamento. Então, quais são as funções do gerenciamento de caso? Identificar as necessidades específicas, determinando os pontos fortes e fracos, bem como as necessidades do cliente. Então, nós temos necessidades e demandas diferentes. Em geral, eu diferencio o que é uma demanda do que é uma necessidade, porque a necessidade é aquilo que nós profissionais identificamos como fundamental para o tratamento daquele paciente, mas ele traz uma demanda.
Eventualmente ele chega e diz assim, eu quero ser internado. Ou ele diz assim, não, eu não quero ser internado, eu quero parar de usar crack, mas eu não quero parar de usar álcool. Por exemplo, essa é uma demanda do paciente e a gente, eventualmente, pela nossa prática, pelas evidências científicas, a gente sabe que isso não vai funcionar. Mas você tem que considerar, na hora de planejar esse tratamento, também as demandas do paciente você tem que levar em consideração na hora de traçar o plano. Né? Então, eu acho que o gerenciamento de caso ele precisa de um bom diagnóstico. Né? No AME Psiquiatria, a gente faz a primeira fase do nosso tratamento o que eu chamo de fase diagnóstica, que pode durar até um mês, não tem problema que dure esse período, mas é muito importante que neste período seja feito todos os exames necessários e todas as avaliações necessárias para a gente traçar um plano. Então, se ele precisar fazer exames complementares, se ele precisar passar numa avaliação neuropsicológica, se ele precisar fazer exame de imagem, se ele precisar de uma interconsulta com um clínico, com um neurologista, a gente tem todos esses equipamentos lá, e por isso que eu defendo de que para fazer o tratamento dependente químico, o equipamento de saúde ele tem que ser compatível com o equipamento de saúde médico, porque a gente precisa de recursos médicos para fazer um bom diagnóstico. E aí, de posse desse bom diagnóstico, a gente vai planejar e desenvolver uma proposta específica para aquele paciente. É muito importante que o paciente participe dessa proposta. Veja, a gente não vai traçar um plano sozinho, ele vai participar desse processo, né? Ele, a família, para a gente considerar alguns fatores como, por exemplo, o custo do tratamento, porque eventualmente você não pode propor um tratamento cujo custo é inalcançável para a família, ou que não tenha no SUS, por exemplo. Você vai dizer assim, olha, topiramato seria uma excelente indicação, mas não tem no SUS, custa caro, você cria ansiedade e não resolve o problema. Então, o plano de tratamento ele deve ser compartilhado com o paciente. Uma vez identificada essas necessidades e o diagnóstico estabelecido, o papel do gerente de caso é recrutar o que for necessário para atender a essa necessidade, a essa demanda do paciente. Na verdade, eu costumo dizer assim, que a gente individualiza o tratamento, mas a gente também tem que dar acesso para as pessoas ao tratamento. Na verdade, o grande problema do SUS, eu acho que é o acesso, né? As pessoas que estão em tratamento, em geral, elas gostam, né, do tratamento do SUS. O duro é ela conseguir vaga para ser internada. Uma vez que ela esteja lá internada, ela gosta. Então, fazer um tratamento super individualizado é importante, mas se a gente for fazer em psiquiatria ou em dependência química, essa super individualização do tratamento, em que você pega o paciente e vai identificando as necessidades muito próprias dele, né, eventualmente você perde muito tempo com um único paciente e não consegue dar acesso a muitos outros pacientes. Então, o tratamento ele tem que ser individualizado, sim, né? Mas com este cuidado de que esses mecanismos, alguns caminhos de tratamento, eles devem ser já previstos em todo o serviço de saúde. Então, feito esse plano de tratamento, o gerente de caso ele vai estabelecer a conexão com outros serviços, seja na rede formal ou informal, né, e depois estabelecer alguns instrumentos para monitorar, avaliar o caso, visualizando os progressos obtidos em cada fase do tratamento.
se for necessário, facilitar amparo legal, ou, enfim, todos os recursos necessários. Para quem é utilizado esse gerenciamento de caso? As características da população é muito importante, né? O gerenciamento de caso ele é mais importante para os casos mais graves, para os casos mais complexos, né, que exigem muitas ações na hora de realizar o tratamento. Mas se o serviço tiver alguns caminhos pré-estabelecidos, eu costumo dizer assim para os alunos, eu digo assim, olha, se a gente pegar um paciente que a gente precisa traçar um caminho de tratamento com ele, né, numa selva de possibilidades, você pode chegar e junto com ele ir traçando esse caminho, né? Isso é um jeito de fazer. O outro jeito é o serviço já ter alguns caminhos pré-determinados, alguns processos bem estabelecidos, e você, através de uma boa avaliação, você diz assim para o paciente, olha, no seu caso vai por este caminho aqui, né? No seu caso você vai por este daqui e vai ter gente lá no meio do caminho monitorando, vendo se está dando certo, se precisa mudar a rota e etc. Então, essa organização é muito importante. E quais são, então, os instrumentos para você ter um bom gerenciamento de caso? Então, o gerente de caso ele tem que ser um bom clínico, porque ele precisa fazer um bom diagnóstico. Então, treinamento é fundamental, né? Eu acho assim que um bom serviço de dependência química começa com um bom treinamento da equipe, né? Lá no AME, todos os nossos colaboradores, eles, até por sermos um serviço ligados à universidade, né, eles têm especialização em dependência química, estão estudando, e isso é fundamental, porque tem que ser um bom clínico. Ele precisa de outros profissionais. Então, eu acho assim, os médicos, nós temos alguma capacidade de avaliação, mas nós sozinhos não vamos conseguir fazer todo o diagnóstico. A gente vai precisar de outros profissionais e a gente precisa recrutar essas pessoas para fazer o diagnóstico. E quais são os instrumentos para você gerenciar? Então, o gerente de caso, né, os CAPs, eles têm o profissional de referência, né, que é só um nome diferente para o gerente de caso, né? Mas o que eu costumo dizer é que o gerente de caso, ele não pode ser só uma referência para o paciente. Ele tem que saber tudo o que acontece no tratamento daquela pessoa, né? Então, lá no AME, a gente tem aí 2 gerentes de caso que fazem o gerenciamento de todos os casos dos ambulatórios. Aí vocês vão dizer, mas como que pode alguém conseguir fazer o gerenciamento de 600 pacientes? É aquilo que eu disse, que tem que ter instrumentos para fazer o gerenciamento de caso. Eu vou falar um pouquinho mais para frente como a gente faz esse gerenciamento de caso lá, né? Então, o gerente ele precisa ser uma liderança na condução do caso, ele precisa de pessoas e precisa ser bem relacionado, no sentido de ter um network de suporte muito grande. Então, no caso do serviço de dependência química, né, eu, por exemplo, no AME da Vila Maria, eu não consigo imaginar um ambulatório para dependência química que não tenha uma retaguarda de internação para o dependente químico. Senão você não consegue fazer esse gerenciamento adequado, né? Um único equipamento de saúde, eu acho que nunca vai dar conta de toda a complexidade e demanda de tratamento dos pacientes dependentes químicos. Eu acho que qualquer serviço de saúde que se proponha a fazer tudo para todo mundo está fadado ao insucesso, porque a gama de necessidades e demanda desses pacientes é muito grande. Então, eu prefiro, no AME, ter um bom diagnóstico do paciente e
recrutar o que for necessário para o paciente dele e amarrar bem o tratamento. Se não for um caso para ficar lá, a gente manda para o CAPS, para ele ficar num regime, por exemplo, de semi-internação ou em um regime, mas a gente faz isso de forma organizada, planejada e controlada, porque a chance dele sair de lá com um papel para ir para o CAPES e se perder no meio do caminho e não chegar lá é muito grande. Então a gente precisa ajudar ele, oferecer ajuda ativa na organização do tratamento dele. Então a gente faz contato pessoal, vai ver se marcou, se não marcou, por que não marcou, ele vai para a internação. Então o Hospital Geral de Taipas que tem uma enfermaria de álcool e droga, é uma das nossas retaguardas de internação. O outro é o Hospital Lacan, da Uniad, em São Bernardo do Campo. Então a gente interna lá. Os pacientes eles são internados e a gente vai fazendo o acompanhamento dele durante a internação, para quando ele saia de lá, ele já esteja com a consulta agendada aqui e não se perca no meio do caminho. Então, o único serviço, ele não vai dar conta de tudo. Você pode usar outros equipamentos, mas isso também tem que ser feito de forma gerenciada. E quais são os instrumentos para gerenciar, então? É isso que eu disse, você precisa de vários instrumentos, né? Eu não sei nem de quem é essa frase, mas eu gosto muito, que diz assim, que para um homem com um martelo, todos os instrumentos lhe parecem prego. Se você tentar fazer isso com dependência química, não vai funcionar. A gente precisa, porque eu sou psicólogo, eu vou tentar tratar todo mundo com psicoterapia X, ou todo mundo com um grupo de autoajuda. Então, para você gerenciar um caso, por isso que eu defendo de que um bom gerente de caso, ele é um bom especialista em dependência química. Nós estamos falando de pacientes dependentes graves, né, que são tratados em serviços especializados de dependência química. Os dependentes menos graves, cujos médicos gerais podem atuar e podem tratar, né, eles em geral não precisam desse gerenciamento tão estruturado dessa forma que eu estou colocando aqui. Então, o serviço é muito importante. Para fazer o gerenciamento do caso, você precisa do profissional, você precisa de instrumentos, mas precisa ter um serviço organizado. Então, se você não tem, como que você organiza um tratamento num serviço que seja desorganizado? É impossível. Então, eu zelo muito pela organização do serviço. O que significa organizar o serviço? É ter diretrizes claras de tratamento com base em evidência e alguns protocolos de atuação para que o profissional saiba os caminhos que ele pode mandar o paciente dentro do serviço e ter certeza que neste caminho vão ter lá, durante o processo, monitores que vão estar o tempo todo checando, vendo se isso está funcionando, se não está funcionando, né? Precisa ter essa integração, né, e de uma equipe grande. Então, isso aqui eu já falei, né, que precisa de uma formação acadêmica importante, identidade profissional, compromisso com a filosofia do local de tratamento, conhecimento e experiência sobre dependência química, prontidão para pesquisar as diferentes áreas de vida do cliente, conhecimento das características da população e conhecimento do sistema de serviço. Então, o papel do gerente de caso são esses três que eu já tenho dito, que é identificar, planejar e monitorar, né? No AME da Vila Maria, a gente tem feito com bastante estrutura esse gerenciamento de caso, né? Um dos ingredientes do gerenciamento de caso é a busca ativa do cliente.
Então, se o paciente não vem para tratamento, a gente vai atrás dele para ver por que ele não veio, atrás da família e ver o que aconteceu. Um serviço de dependência química que se propõe a ficar lá 24 horas de braço cruzado esperando o paciente chegar, né, tem aqueles que vão, nos momentos de crise, procurar o tratamento, e aí eles tendem a ir para o momento de crise, procurar, resolveu a crise, eles não dão mais continuidade, até porque os dependentes químicos, em geral, são muito impulsivos, né? Então eles não conseguem se planejar no longo prazo. Então o tratamento tem que emprestar para ele essa estrutura de planejamento do longo prazo, inclusive para o tratamento, né? Então, lá no AME, a enfermeira ela centraliza as informações, as enfermeiras centralizam as informações dos pacientes, mas é o que eu chamo de gerenciamento de caso compartilhado, porque assim, na verdade, a enfermeira só centraliza as informações, mas todos nós alimentamos ela de informação semanalmente, né? Como se faz isso? A gente precisou criar um instrumento para isso, porque são muitos casos. A gente tem 600 pacientes em atendimentos nesse momento, né? Então, a gente precisou criar um processo de gerenciamento. Então, a gente tem essa planilha aqui, que eu tirei o nome do paciente, que fica aqui, né? Mas aqui tem algumas informações importantes do paciente, né? Então, todo mundo que atende o paciente tem nessa... A gente ainda está com a ficha no papel, porque o prontuário eletrônico está em fase de implantação. O AME é um serviço novo, ele vai fazer ainda 2 anos. Eu fiz só uma avaliação de 8 meses, a gente vai fazer a segunda avaliação de 2 anos agora no segundo semestre. Então, o prontuário eletrônico não está instalado. Então, a gente faz isso manualmente. E funciona, viu? Aqui fica o nome do paciente, o número de prontuário e todos os pacientes matriculados lá estão aqui, né? Eu sou muito chato com essa coisa de paciente perdido. Então, se na reunião eu pergunto assim, paciente fulano de tal, a pessoa meio que não sabe o que está acontecendo e tal, eu já falo assim, não, o paciente está ficando perdido, né? Ou a gente está perdendo o controle do tratamento dele. Então, aqui tem as pessoas vão preenchendo isso aqui. Então, o psicólogo atendeu esse paciente aqui, 859, né? Ela escreve aqui alguma informação que ela acha importante, só a mais relevante. As pessoas foram treinadas para fazer para usar esse tipo de instrumento, né? Não foi fácil a gente chegar a ele, mas cada serviço eu acho que tem que encontrar o seu instrumento. Então, ela alimenta essa planilha. Então, eventualmente, o psicólogo colocou, o médico colocou e a enfermeira também colocou aqui a informação do mesmo paciente. Ela recebe essa planilha de todas as pessoas, junta essas informações, coloca aqui e passa na reunião clínica para todo mundo de novo essa lista, e assim a gente vai sabendo tudo o que está acontecendo com o paciente no processo do tratamento dele, né? As buscas ativas, né, em média, nós fizemos 1,7 busca ativa por paciente atendido no AME num período de 8 meses de tratamento. E entre os faltosos, a busca foi um pouco maior, né? E qual que é o resultado disso? Eu acho que o principal resultado é a adesão ao tratamento, né? Então, nós temos uma adesão de 65,7% dos pacientes. Então, se eu fizer um corte dos pacientes que estavam em tratamento e 8 meses depois continuavam em tratamento, a nossa adesão foi de 65,7%. É uma adesão muito alta. Na literatura, a adesão é em torno de 30%, 40%. Tem algumas coisas que eu acho que enviesam esse resultado. Um dos vieses é que nós somos um serviço secundário. Então, nossos pacientes, eles são um pouco mais motivados, porque eles tiveram que
passar pela rede primária para chegar no tratamento. A gente tenta, né, encurtar o máximo possível a chegada dele no serviço, mas isso, para a dependência química, é um viés. Então, mas a adesão é muito alta, né? A gente tem aí de alto abandono 22,9%, alta por encaminhamento aqui, não estou vendo o número, mas é bem pequeno, né? E 4,2% de alta melhorada, né? A média dos pacientes que ficam em tratamento, né, a maior parte deles ficam até 3 meses em tratamento, dos que saíram do tratamento exclusivo, daqueles que abandonaram, eles ficaram em média entre 90 e 180 dias. Ou seja, aqui esse período é o período crítico do tratamento do paciente. Ele abandona depois do 3º mês de tratamento, né? E entre aqueles que estão em tratamento, eles também ficam nesse período. Eu não encontrei nenhuma diferença estatística entre os tipos de alta, ou seja, aqueles pacientes que abandonaram o tratamento ou que foram embora porque melhoraram do uso de substância, eles ficaram em média a mesma quantidade de dias no ambulatório, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que a gente tem que dar muitas chances para o paciente se tratar. A gente tem que ser tolerante para tratar a dependência química, né? Porque senão, como a Florence falou, você vai com certeza ficar mal, porque vai se frustrar, que o número de recaídas, de abandono é muito grande. A única diferença que eu encontrei foi no abandono precoce, né? Que são aqueles pacientes que fizeram uma consulta e aí a gente faz 2 buscas ativas para esse paciente. Se ele não vem, a gente considera que ele abandonou o tratamento, né? Então esse aqui a gente não teve muito acesso ao tratamento, mas em geral a gente mantém ele lá buscando por pelo menos aí quase 2 meses com ele matriculado no ambulatório e tal. Então o gerenciamento de caso, né, na verdade, tem 2 settings em que você pode fazer o gerenciamento de caso. Existe um setting, que é um setting comunitário. Então, com os pacientes da Cracolândia, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo tem um esquema aí de gerenciamento de caso, que são agentes que vão lá na comunidade, vai atrás, marca consulta, vê o que o paciente precisa, né? Em geral, o gerenciamento de caso é visto nesse setting. Mas eu acho que existe o gerenciamento de caso no setting do tratamento, né? E que é muito importante você fazer isso. O que eu falei aqui hoje é principalmente o gerenciamento de caso no setting do tratamento, né? E não no setting comunitário. Acho que era basicamente isso que eu ia falar. O AME fica na Avenida Guilherme Cotti, número 1600, fica na zona norte de São Paulo, na Vila Maria. Bom, esse é o meu e-mail, quem quiser conhecer, a gente recebe, a nossa reunião clínica é aberta, vai um monte de visita, a gente não liga, tá bom? Pode ir. Muito obrigado.